Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e o assunto de hoje é o Ouya. Estão lembrados dele? Ou melhor, vocês sabem o que é isso aqui? É um microconsole ou um mini videogame que roda Android. Ele foi lançado no meio de 2013 e na época prometia ser a grande opção para desenvolvedores independentes e tal. Eu comprei o Ouya bem pouco depois do lançamento e durante um tempinho ele tinha até uma seção dedicada aqui no canal em que eu falava sobre jogos e atualizações. Como até hoje muita gente me pergunta sobre qual é a situação dele, se já morreu, se vale a pena, eu vou dar meus 50 centavos sobre o assunto. O Ouya até hoje é um dos projetos mais bem-sucedidos do Kickstarter, aquele site de financiamento coletivo. Quando ele chegou às lojas, de modo geral as pessoas se empolgaram com o fato de ele ter uma configuração bacana para a época, 2013, por ter um sistema simpático rodando em cima do Android e por ter boa compatibilidade com acessórios de terceiros, como controles de PS3 e do Xbox 360, por exemplo. Além disso, claro, também era possível instalar de forma não oficial uma série de aplicativos para Android nele, o que adiciona possibilidades interessantes. Ao longo do tempo, o aparelho foi recebendo updates que adicionaram uma série de funções novas, como por exemplo a capacidade de armazenar jogos em pendrives ou em HDs externos, o que foi uma mão na roda para quem já estava com a memória interna cheia. E no que diz respeito a jogos, hoje ele conta com uma lista de mais de 1000 títulos na loja online, que vão desde jogos para Android adaptados para os controles físicos, como também alguns lançamentos que originalmente saíram só para ele, como é o caso do Towerfall, um joguinho de mata-mata 2D que depois saiu para PS4 e tudo mais. Mas a impressão que ficou é que o Ouya nunca conseguiu ser tudo o que ele poderia ser. As vendas dele não parecem ter atingido as expectativas e a participação de pequenas produtoras independentes não foi tão massiva quanto se sonhava não. Além disso, também rolaram reclamações sobre o hardware. O controle do Ouya, por exemplo, recebeu críticas dizendo que ele não tem boa resposta aos comandos, que ele demora um pouquinho para responder, e de fato isso acontecia muito no lançamento. Depois de um tempo com atualizações ficou melhor, mas ainda assim está longe de ser tão preciso quanto o que a gente vê nos videogames tradicionais. Inclusive, até hoje eu acho que a melhor opção para jogar no Ouya são os controles do PS3, que funcionam muito bem e são sem fio. Outra crítica que ele recebeu foi sobre a capacidade do Wi-Fi. Realmente, até hoje, é um aspecto bem limitado e sempre que possível é bom utilizar cabo ou Ethernet. Ele tem entrada de rede, pelo menos. Bom, depois de um tempo com o aparelho no mercado, a empresa Ouya começou a arranjar soluções para ganhar mais grana com a ideia deles. Foi aí que começaram a colocar a loja de jogos do Ouya dentro de outros hardwares. O principal exemplo é o Mojo, da Mad Catz, que é um outro microconsole que roda Android, e ele tinha a loja do Ouya acessível dentro do seu sistema. E depois, já no meio de 2015, essa tendência culminou com a venda da parte de software do Ouya para Razer, que colocou a loja de jogos dentro do Forge TV, que é uma caixinha da Razer também, que roda Android, obviamente com um hardware muito melhor e mais atualizado. Isso aparentemente pode ter sido ruim para quem apostou no Ouya, mas acho que no fim das contas foi bom, porque pelo menos fez com que a loja online dele continuasse nativa e com saúde. Hoje em dia o Ouya é um aparelhinho que tem sim um hardware relativamente ultrapassado, né? É um Tegra 3 da Nvidia com 1 GB de RAM, mas ainda assim, anda e vira, aparecem alguns jogos sendo lançados ou pelo menos sendo atualizados na loja dele. Como é o exemplo de um joguinho de kart que se parece muito com o Mario Kart, sempre tem atualizações aparecendo. Já outros jogos desenvolvidos para a plataforma não são mais compatíveis com o Ouya em si, só com outros hardwares que rodam a loja dele, como é o caso do Forge TV da Razer e outras caixinhas chinesas que também rodam Android. Inclusive, a Razer rebatizou a loja do Ouya com o nome de Cortex para o seu sistema, e é assim que ele aparece nesses aparelhos novos que se apropriaram dela. Para falar dos dias de hoje, é bem raro encontrar o Ouya à venda lá fora. No próprio site oficial você encontra mensagens de que ele está indisponível, assim como estão disponíveis acessórios, como o controle. Só que, curiosamente, algumas lojas brasileiras parecem ter conseguido algum lote barato do console. E onde vira, aparecem algumas unidades dele à venda por 220, 250, 300 reais. O que são valores bem interessantes. Se alguém me pergunta se vale a pena comprar um hoje, eu geralmente digo que vale se você quiser ter uma caixinha para rodar emuladores clássicos, como os de Mega e Super Nintendo, afinal eles estão todos lá disponíveis e prontos para usar na loja online. Também é legal para assistir filmes sem depender de uma conexão com a internet, isso já me salvou muitas vezes, mesmo em tempo de Netflix. E por fim, também é uma boa para jogos multiplayer local, ou seja, para você jogar no sofá com os amigos que saíram para ele mesmo, como é o caso do Towerfall que eu já mencionei, mas também tem outros, como por exemplo o Bomb Squad ou o Duck Game, que sempre rendem uma boa diversão entre amigos. O Ouya tem inclusive alguns aplicativos muito bons para ajudar na experiência de filmes e emulação. Por exemplo, tem na loja dele o Nostalgia, gratuito, que é uma interface para integrar vários emuladores num lugar só. Ainda rola outro chamado de Autopilot,
que faz com que o Ouya já inicie o sistema dentro de um aplicativo à sua escolha. Ou seja, você já pode iniciá-lo dentro do XBMC ou do COD, por exemplo, se você quiser usá-lo como uma central de filmes. É muito bom isso. Eu sei que para filmes e emulação atualmente existem outras opções até mais potentes, como o Raspberry Pi, mas para mim a vantagem do Ouya é ele ser um sistema já pronto e mais simples de jogar. Quer dizer, não existe que você saia configurando um monte de coisa, é só baixar o emulador na loja dele e tchau. Então, para esses usos que eu mencionei, ele ainda me parece válido. Não como um videogame principal, ou então para sair instalando jogos que saíram para Android hoje, porque o hardware dele já começa a sentir sua idade, sim. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha atualização. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais e eu já vou ficando por aqui. Um abração, falou galera!